Fabiana e vamos dar início à EOL da versão 2025. Sou a Fabiana e faço parte da equipe do Scobol. Hoje iremos falar os principais recursos da versão 2025. Tá? Então falaremos sobre os recursos, os pontos de atenção e quando irá acontecer o EOL, né, o final de vida dessa versão. Como principal recurso, aqui é a versão 25, nós temos aqui o Split Pane, controle GUI, que ele permite dividir a tela em duas áreas redimensionáveis. Houve melhorias no painel de busca para o grid, o listbox e Triview, com opções de filtragem e pesquisas personalizáveis, que nas versões anteriores não era possível. A geração de barcode e QR Code através da rotina $$ Bitmap. Tá? Essa rotina permite a criação de um arquivo físico, né, dessa imagem, ou somente para impressão, que essa irá para a memória. Houve melhorias na questão do debugger, então na versão anterior nós tivemos um novo recurso, que seria a inclusão de variáveis no momento da linha de código. E na versão 2024, ele não tinha a possibilidade do debugger visualizar o conteúdo dessas variáveis. Nessa versão 2025, é possível verificar o conteúdo dessas variáveis. Dentro do DataBridge, também foi criado um recurso para gerar, que até então não havia, uma sintaxe SQL baseado na conexão do DBMaker através do ODBC e JDBC. Então, antes o DataBridge, ele só tinha geração para outros bancos, como o DB2 e Oracle. Na versão para acessar o DBMaker, no DataBridge, era necessário utilizar a opção ODBC, que era uma geração de sintaxes mais genéricas, e com isso também tinha um pouco mais de lentidão. A partir da 25, é possível, então, gerar a sintaxe SQL baseada no DBMaker. Então, vou mostrar aqui as principais atualizações que aconteceram nessa versão, executando aqui os programas. Então, como dito no slide, o controle que foi adicionado dentro dessa versão é esse controle Split Pane. Ele é muito similar com o Frame, então ele permite que você consiga colocar, dividir a sua tela em dois ambientes, em duas seções. E com isso, dá aquela sensação de tela fixa dentro da janela. Então, por exemplo, o que é colocado dentro desse split pane, o usuário consegue, então, interagir, movimentando essa janelinha para aumentar ou diminuir o conteúdo dentro da janela ativa. O split pane ele tem a opção horizontal e também a opção vertical. Então, também é possível colocar controles e informações dentro dessa tela. Além desse controle, a partir da 2025, nós temos aqui a geração da imagem de QR Code. Isso foi uma solicitação de muitos clientes, principalmente os que fazem uso da IDE, de uma forma mais simples de visualizar e gerar esses códigos de barra. Então, por exemplo, aqui, vocês podem selecionar o tipo que quer visualizar, por exemplo, um QR Code. É possível personalizar essas informações, colocando, por exemplo, o logo da empresa, enfim, qualquer informação, e o conteúdo que irá gerar. Nesse QR Code gerado, o link será diretamente para a página da Verint, e assim sucessivamente. Existem outras configurações, né? Por exemplo, o tamanho da imagem que podem ser gerada. Além do QR Code, é possível também utilizar outros códigos de barra. E a imagem gerada vai ser de acordo com as informações colocadas nas propriedades dessa rotina. Em questão do grid e listbox e Triview, as opções de busca para esses controles, agora é possível definir e configurar o que o usuário vai visualizar quando ele selecionar ali a opção Ctrl F para busca. Então, por exemplo, é possível definir que ele não vai olhar
o botão de Erase, então é possível retirar. O usuário não vai ter a opção de colocar o case sensitive, então é possível tirar também essa opção. As opções de navegação, você pode acrescentar ou não. Tá, então, essas propriedades, anteriormente, elas eram fixas dentro do controle. Então, toda vez que o usuário selecionar Ctrl F nesses controles, esses atributos eram fixos. A partir da versão 20.25, esses atributos eles podem ser manuseados e personalizar para cada controle ou para cada execução. Tá? Então, temos aqui, isso vale para todos os controles que tenha esse recurso, que seria o listbox, o Treview e o Treview Table. Dentro da versão 20.25, 25R2, nós temos aqui um novo recurso de cores, tá? Que foi acrescentado também. Na versão 20.24, no grid, foi acrescentado esse recurso, onde quando o usuário navega dentro do controle, a posição que o usuário está com o mouse, o item selecionado, ele fica de uma outra cor. Então, o usuário consegue identificar, né, através das cores, por onde que ele está navegando com o mouse. Lembrando que essa ação é somente de navegação, não significa que esse item está selecionado, apenas posicionado. Então, isso vale tanto para o Treview, quanto para o Table View e para o Listbox também. Tá? E o checklist, que faz parte do controle Listbox. Então, esses controles também, nessa versão 20.25, receberam esse recurso, essa característica. De novidades também, foi acrescentado para os controles, para o controle Tab, a possibilidade de finalizar, de fechar a página ativa através do X dentro da aba. Em versões anteriores, o usuário só conseguia navegar, mas não conseguia fechar essa página. Tá? Então, agora, a partir da 25, você tem essa propriedade close dentro da aba, dentro da abinha do Tab. Então, tem aqui a possibilidade do usuário finalizar com um xizinho que fica adicionado. Isso vale para qualquer forma de apresentação do Tab Control, tá? Então, tanto na opção horizontal, quanto aqui na opção tradicional do Tab Hint. Esse foi um dos principais. Além disso, também foi acrescentado um recurso, uma diretiva de execução do SKRAM, do runtime. Então, por exemplo, quando você, essa opção "-time", ela é utilizada principalmente para mensurar o tempo de execução de uma aplicação batch, por exemplo, uma aplicação que você não tenha telas, não tem informações. Neste caso aqui, nós temos um sample, que é o I/O Index, que ele é um sample de performance, onde ele dá as informações de quanto tempo levou para executar cada operação. Na versão 20, a partir da 25, se você acrescentar a opção "-time", ao final da execução, ele vai mostrar essa última linha aqui, ó. Total time elapse. Esse total é o tempo que demorou para executar a sua aplicação. Então, isso é bastante útil para verificar o tempo que está demorando para fazer aquela execução batch, e ao invés de, por exemplo, que a maioria faz, né, até então, colocar display de início e fim, e depois fazer o cálculo, com essa nova opção, com "-time", você coloca isso na linha de comando e você tem essa resposta dentro do seu prompt. Então, também é bem interessante, e isso está a partir dessa 20.25. Agora, vamos ver as notas sobre essa versão, tá? A partir da 20.25, R1 e R2. Quem faz uso da sintaxe de Occurs Dynamic e não utilizava o comando set para poder alterar o conteúdo da instrução com a instrução capacite, ele vai ocasionar este erro aqui, ó, receive read only.
para quem utiliza a sintaxe move. Então, se você tem aí a versão anterior, a 2025, e está utilizando esse recurso de OCURS e vai compilar, você pode receber essa mensagem. A correção disso é a alteração, né, de move para utilizar a sintaxe set. Em relação ao EasyDB, né, o DataBridge, para versões MSSQL, para compilação MSSQL, o valor da data foi alterado. Então, valores mínimos ou baixos, né, ou com espaços, ele vai assumir a data de 1753, 1 do 1. Em versões anteriores, ela era 1900, o ano de 1900, 01 com mês 1 do dia 1. Então, se você quiser utilizar os valores das versões anteriores, basta alterar essa variável no scobol.properties, definindo então qual que é a data mínima quando o campo não conter nenhuma informação, tá? Ou tiver o que seria uma data em branco, né? Com espaços. Nessa versão, a biblioteca JCalendar foi atualizada para a versão 1.4. Até a versão 2024 era utilizada a versão 1.3. Então, a partir da 25, ela foi atualizada para 1.4. É importante sempre falar sobre essas atualizações, porque dentro do programa pode fazer menções, né, a essas bibliotecas, utilizando, por exemplo, propriedades, e algumas sintaxes podem ser alteradas, ou mesmo utilizar novos recursos por causa dessa atualização. Então, a gente sempre menciona e evidencia essas atualizações. No caso da biblioteca também, a biblioteca eText, ela foi substituída pela OpenPDF. Já essas bibliotecas, elas são responsáveis pela geração das informações de preview dentro dos programas do Scobol e também a geração e a criação, né, dos arquivos PDFs. Então, por exemplo, quando a aplicação contém lá o "-p PDF", ele fazia uso até a versão anterior com o eText 2.1. E a partir da versão 25, ele está utilizando esse OpenPDF. Tá? Com isso, tem melhorias em questão de segurança no arquivo gerado. Então, só mencionando, a versão 2025, o final de vida dela será em março de 2028. Isso significa que se ocorrer alguma correção de bug, alterações de comportamento, essa versão ela receberá essas atualizações até março de 2028. Novos recursos sempre é aplicado na versão vigente. Então, por exemplo, de repente o desenvolvedor solicita um recurso de, sei lá, a sugestão de um controle novo ou algo desse tipo. Essas novas implementações serão feitas sempre na versão vigente, que é a 2026 R1, ou no caso R2 agora, que vai sair. No caso de correções de comportamento, a versão 2025, tanto a R1 quanto a R2, ela recebe essas atualizações e correções. A partir de março de 2028, isso não será mais, isso não acontecerá mais. Então, no caso, ele só irá acontecer na versão vigente, que será a 2028, tá? Então, a gente volta a afirmar a importância das atualizações das versões. Então, por exemplo, quem está na 2025 já dá início, né, à validação da versão 2026, que foi lançada esse mês. Então, já começar em ambiente de teste, para verificar os comportamentos, para ver as atualizações, o que houve de novidade, os pontos de atenções já foram feitos, né? Inclusive tem um vídeo gravado sobre essas informações. E a nossa equipe também está disponível para esclarecer qualquer dúvida e diferenças, né, que há entre a versão que você tem instalada e a última versão que está disponível. Tá? Agradeço a disponibilidade de vocês e a gente se encontra numa próxima live. Vou deixar aqui os nossos canais de contato e até a próxima.